Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. Bom, seguindo a sequência aí como de praxe, mais um projeto na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostando aí dos projetos ao longo das nossas aulas, tá? Quem tiver alguma crítica aí ou alguma sugestão, deixe um comentário aí embaixo, vou tentar dar uma lida, vou tentar seguir, ou enfim, quem tiver alguma dúvida, pô Felipe, queria saber como a gente poderia montar um projeto X, então a gente tenta encaixar nas aulas para ficar mais interessante para vocês. Na aula de hoje eu quis montar na verdade não digo um seletor, mas na verdade a gente vai fazer algum ajuste de saídas, um acionamento de algumas saídas, tá? Baseada no tempo, ou seja, no relógio atual. Então o usuário vai conseguir colocar aí a entrada atual, ou seja, a hora que está, e a hora que ele quer que a saída acione, ou seja, como se fosse aí um despertador. Tá? Então a gente coloca a hora atual e aí o sistema vai contando e vai girando, enfim, vai até 24 horas e vai zerando, e aí ele coloca a hora que ele quer que determinada saída acione. Aí eu fiz um projeto mais simples, então a saída, quando chegar no tempo escolhido, ela vai acionar e não vai desacionar mais, mediante uma chave de desliga. Tá? Então é só para mostrar como seria o princípio, tá, desse sistema, dessa logística, então que poderia ser colocado várias saídas, tá, acionando com tempos diferentes, então e ficando tempos diferentes acionados, mas a logística do processo seria a mesma. Então eu fiz só um projeto básico, aí um acionamento básico, mas com isso, com essa ideia aí, poderia ser criado mais saídas com diferente tempo de acionamento, tá? Então, bora lá para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em software série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, então hoje a gente vai direto aí para o nosso Master Tool IEC. Eu não vou fazer um descritivo do projeto para vocês, como eu já detalhei lá no nosso início da nossa videoaula, vai ser simplesmente um programa que a gente vai acionar uma saída num determinado tempo, ou seja, a gente vai botar o horário atual e a saída só vai acionar quando chegar na hora desejada e só vai ser desacionada mediante uma chave de desliga. Aí seria um princípio aí de acionamento com o tempo pré-determinado de dependentes saídas, tá? Dependendo do que o usuário vá desejar. Então, a gente vai utilizar aí algumas variáveis. Eu vou começar na declaração das variáveis e colocando o que cada variável vai fazer. Então aqui em cima a gente tem a nossa chave liga-desliga geral, já aí no nosso born, no CLP, na chave 00, a primeira. A gente vai ter a chave de desliga, que seria para desligar a saída, né? Já ligada ao 0.1, seria a segunda chave do nosso CLP. Então aqui em segundos, segundo e segue, seriam algumas variáveis de controle dos segundos. Então aqui segundos.tom seria o tom dos segundos, então vai contar até 60 na verdade para finalizar 1 minuto. A variável segundo booleana vai para ser para acrescentar 1 minuto, então quando o tom fechar os 60 segundos, ele vai dar um pulso para incrementar os minutos. E a variável segue, que seria in time, seria para a gente conseguir monitorar os segundos. Aqui, o minuto e o real são as variáveis para monitorar, na verdade, minuto e hora, desculpe, seriam as variáveis para determinar os minutos e a hora, respectivamente. As variáveis reseta e reseta 2
seriam as variáveis de reset, tá? Para os minutos e para as horas. Então aqui o reseta seria para resetar os minutos quando eles chegam a 60 e o reseta 2 para resetar as horas quando chegam a 24 horas. Aqui o minuto e o aciona R-Trig seriam os nossos detectores de borda de subida. Eu utilizei aqui no minuto uma borda de subida para caso dê um bug aí no software, não dê um pulso em falso, ou seja, ele só vai realmente acionar e incrementar o minuto quando é uma borda de subida, quando fechar os 60 segundos. E no aciona a mesma coisa, ele vai fazer uma borda de subida quando fechar aí a lógica de horas e minutos desejados para acionar a saída. Quando isso for verdadeiro, essa condição for verdadeira, a hora e o minuto desejado chegarem no horário atual, ele vai dar um pulso e aí sim vai acionar a saída. Então a gente pode acionar a chave de desliga, que não vai ficar sempre grudado aí o sistema. Depois vocês vão ver na lógica lá embaixo. E aqui algumas variáveis auxiliares. Então a nossa variável auxiliar e auxiliar 2 seriam para determinar o minuto e a hora atual. O auxiliar 3 e 4 seriam para determinar o minuto e a hora desejada para acionar a saída. E auxiliar 5 e 6 seriam aí as variáveis de controle, tá? Que a gente está monitorando aí da hora e minuto desejado para acionar a saída. Ou seja, quando a hora e o minuto desejado aí for verdadeiro, então essas variáveis auxiliares 5 e 6 serão verdadeiras. E por fim, a variável saída, né, colocada aí no borne 1.0, ou seja, no LED da saída 1.0 do nosso CLP. Então vai ser as variáveis que a gente vai utilizar. Também, como eu mostrei numa das primeiras aulas, tá, quando a gente começou a utilizar o CLP, aqui na nossa tela navega, eu incrementei uma tela a mais, seria a tela controle. Então normalmente a gente está utilizando em todas as aulas simplesmente a tela main. Hoje, para ficar mais fácil, para te ter mais variáveis de controle, eu acrescentei aqui a lista de tela 1 com o nome de controle. Então lá depois que a gente for fazer a animação, então a gente vai ter duas telas, uma simplesmente para colocar as variáveis de controle, ou seja, o horário atual e a hora desejada para acionar a saída, e na tela main a gente vai ter simplesmente só a hora atual decorrendo com aí uma sinalização da saída quando ela estiver ligada e desligada. Então voltando para o programa principal, aqui na nossa linha 1, deixa eu diminuir aqui, na nossa linha 1, vocês estão vendo que tem uma chave liga normalmente fechada, então um move aqui de AUX 2 para o minuto e a hora. Essa primeira linha aqui é para setar aí a hora e o minuto atual, então quando a chave estiver desligada a gente consegue ajustar a hora atual. Então quando a gente ligar a chave, ele para de mandar esses valores para as variáveis, tá, de controle de minuto e hora, porque senão quando ele acrescentasse, a variável ia ficar fixada sempre e não ia ter como acrescentar nem o minuto nem a hora. Então a gente faz com o sistema desligado, a gente consegue ajustar a hora e o minuto, e aí quando a gente ligar, ele para de forçar essas variáveis, tá, e aí vai decorrendo com o tempo dos segundos. Então é simplesmente para não ficar forçando sempre a variável, então eu não ia ter que modificar ela mesma. Então isso aqui é um jeito de fazer o preset aqui da variável de hora e minuto. Na linha 2, como vocês estão vendo, quando a gente ligar o sistema, a gente vai ter um tom de segundos. Quando ele fechar 60 segundos, a variável segundo vai nível lógico 1. Na linha 3, com a chave ligada, o segundo vai fechar, vai dar um pulso aqui no nosso borda de subida, em minutos, e aí sim vai ligar aqui o nosso ADD, então vai somar minuto mais 1 e guardar no minuto, ou seja, está sempre somando
1 minuto mais 1 e guardando nele mesmo. Então, a cada 60 segundos, vai dar um pulso. Como eu falei para vocês sempre, quando a gente usa o tom, sempre a variável de saída do tom vai ser ligada aqui no fim da linha. Vocês fazem uma lógica inversa antes do tom, porque aí dessa forma vocês vão fazer com que o tom reinicie e volte a contar novamente. Senão ele vai fechar aqui o Q, a saída em nível lógico 1, e nunca vai desativar, não vai desarmar essa linha de saída. Então, dessa forma ele vai fechar 60, aciona o segundo, ele mesmo reinicia o tom. Né? Então aqui na linha 4, com a chave ligada, ele vai fazer uma variável, uma lógica de verificação, aqui equal, ou seja, se é igual, o minuto a 60, e aí, se sim, se o minuto chegou a 60, ele ativa aqui a variável reseta. Então, na próxima linha, na linha 5, a variável, a chave ligada, se a reseta chegar a 1, então ele move 0 para os minutos e soma 1 na hora e guarda nela mesma. Então, sempre quando fechar 60 minutos, 0 minutos, acrescenta 1 hora. E aqui por fim na linha 6, quando a gente vai fazer uma lógica igual que a gente fez nos minutos, porém hora 24, então aqui um bloco de equal, verificando se a hora chegou em 24, se sim, a variável reseta 2 vai nível lógico 1, então na linha 7, ela ainda nível lógico 1, ela simplesmente já um move 0 para a hora, ou seja, ele reseta aí a hora, volta a 0 novamente. Na linha 8, a gente vai fazer um equal com a variável minuto auxiliar 3, a hora auxiliar 4 e vai ter a variável auxiliar 5 e 6 como saída. Aqui na linha 8 a gente está verificando aqui a hora e o minuto desejado pelo usuário para acionar a saída. Então, dependendo do minuto que o usuário digitou aqui na variável auxiliar 3 e na hora no auxiliar 4, ele vai comparar quando fechar a hora e o minuto desejado. Essas variáveis auxiliar 5 e 6 vão no nível lógico 1. Deixa eu dar uma linha nova aqui, para minha câmera não atrapalhar vocês. Então, quando essas duas variáveis forem nível lógico 1, minuto e a hora, no linha 9, vai toda essa parte aqui vai nível lógico 1, a chave ligada. Então, as comparações de auxiliar 5 e 6 vão nível lógico 1, vai dar um pulso aqui no nosso borda de subida no aciona e vai fixar a saída aqui em set. Então eu botei de propósito, deu um pulso, acionou a saída e ela não desliga mais. Então independente aqui das variáveis anteriores aqui, auxiliar 5 e 6, como já deu um pulso, ele só dá um pulso aqui na saída, aciona, dá um set e desliga esse key aqui da borda de subida. Então na linha 10, para finalizar, a gente botou a chave de desligar. Então quando a gente acionar a chave desliga, ele reseta a saída. Eu posso desligar a chave que não vai ligar novamente a saída, porque a gente fez uma lógica de borda de subida. Por exemplo, se eu botei 10 horas e 15 minutos, quando chegou 10 horas e 15 minutos, acionou a saída. Se eu quero desligar ela, aciono o botão de desligar e aí ela desliga e não volta mais. Mesmo que esteja ainda em 10 horas e 15 minutos, não volta a ligar, porque a gente fez uma lógica de borda de subida, vai acionar uma vez só. Então foi por isso que eu fiz essa ideia, essa parte aqui de programação com a borda de subida, que se não fosse assim, tivesse 100 direto aqui, a gente ia desligar na chave, quando a gente voltasse a chave no estado aberta, ela ia ligar a saída novamente, então ia ter problema. Então por isso a gente fez essa lógica aqui para ter um travamento, ou seja, quando desligar, derruba e não volta mais. Então o programa acabou por aí, vocês estão vendo que é bem simples, porém é uma introdução a um programa mais complexo, para ter mais saídas de acionamento, ou como eu falei para vocês, aqui ela está ficando setada para sempre. Eu poderia fazer mais uma lógica agora, para monitorar o tempo novamente,
quando fechasse, por exemplo, 5 minutos depois, automaticamente a saída iria a 0, ou seja, eu não precisaria desligá-la manualmente. Aqui eu fiz só desligando manualmente para testar e para mostrar para vocês a logística do processo, porém poderia fazer isso aqui tudo automático. Então, isso seria uma saída, poderia fazer 2, 3, 4, 5, ou seja, várias saídas controladas com o tempo. Então, isso aí cabe a cada um de vocês empregar, utilizar aí na vida de vocês em algum projeto que venha aparecer. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na animação, nas visualizações. Então como estão vendo, agora a gente tem uma main e o controle. Para quem não lembra, botão direito em visualizações, acrescentar objeto. Valendo lembrar que o nome aqui da visualização tem que ser o mesmo nome que a gente colocou lá na tela navega. Então aqui no navega a tela tem que ter o mesmo nome, senão ele não vai conseguir se identificar. Então voltando aqui para a visualização, na main simplesmente coloquei horário atual, horas, minutos e segundos, e aí eu redirecionei aí a variável hora, minuto e os segundos do nosso programa. Coloquei aqui a saída e coloquei uma elipse para colocar, sinalizar quando está ligado e desligado. Lógico que a gente tem ali o LED na saída Q10 sinalizando, porém eu coloquei na HM também, já caso, supondo que não tivesse aí esses LEDs de iluminação, ou seja, de indicação de saída, tivesse só HM para o usuário para ele saber que está ligado ou desligado. E na variável, na tela controle, e aí sim, são todas as variáveis que a gente vai modificar, vai controlar. Então a tela main seria só a visualização e aqui a tela de controle. Então aqui no ajuste da hora atual, a gente vai ajustar a hora e o minuto que está no momento e o ajuste da hora da saída, ou seja, a hora e o minuto desejado com que a saída vá acionar. Então, programa bem simples, porém bem interessante. Aí depende de cada um como empregar isso aqui, mas tem bastante utilidade aí no dia a dia. Então, fazendo o login, também nunca esquecendo de, em parâmetros de comunicação, sempre ajustar o parâmetro certo. Valendo lembrar, sempre a primeira vez que a gente abre o software Master Tool, a gente precisa confirmar, ou seja, dar um duplo clique na configuração que a gente sempre deixa salva e dar um OK. Depois de feito isso, a gente pode sempre, em comunicação login, jogar o programa para o CLP que não vai ter problema nenhum. Sempre fazer esse processo só quando a gente vai abrir a primeira vez o Master Tool. Depois a gente simplesmente pode dar um login, logout, sempre para renovar ou sair fora do programa que a gente está fazendo. Então agora a gente vai lá para o CLP, eu já coloquei o programa lá dentro e vamos simular o programa para vocês entenderem como funciona o processo. Vamos lá! Então galera, agora aqui no nosso CLP, eu estou primeiramente com a nossa tela main, aqui na IHM. Então eu estou focando aqui toda a configuração do nosso CLP, ou seja, aqui os LEDs indicadores das entradas e saídas. As chaves, a gente vai utilizar a chave 00 e a chave 01. Então a nossa 000 seria liga e desliga, a 01, desculpa, a 00 para ligar e desligar o sistema, a 01 simplesmente só para desligar a saída, vai ser no Q10. Aqui nós estamos com o HM na tela main. Tela main, valendo lembrar, desculpa, achei aqui o horário atual, horas, minutos e segundos. Aqui a gente já tem um valor de 22:42 com 0, que eu já tinha testado o programa antes, com a saída desligada. E agora com o joypad aqui para cima e para baixo, a gente consegue trocar as nossas telas. Então já na segunda tela, a tela de ajustes, então a gente tem ajuste da hora atual, hora 22:42, e ajuste da hora da saída, 22:43, ou seja, 1 minuto depois a saída iria ligar. Então agora eu vou dar um foco aqui com a câmera na HM para vocês. Então eu vou alternar as telas.
como eu falei, para cima e para baixo. Então aqui a gente está com a tela main. E aqui nós estamos com o ajuste da hora. Então eu vou fixar assim, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, 1 minuto depois, a saída iria a lógica, nível lógico 1. Então eu vou deixar fixado aqui, que acho que fica mais fácil, mais interessante, que aqui nos LEDs, nas chaves não são tão interessantes. Então agora eu vou ligar. Então aí ele vai contar os segundos. Quando ele fechar aí exatamente os 60 segundos, ele vai incrementar 1 minuto, vai chegar nos 22:43 que a gente setou como ajuste da saída, e aí a saída vai nível lógico 1, vai ficar o LED aí, ou seja, a nossa elipse na IHM vai ficar preta. Então já estamos nos 30 segundos. Podem lembrar também, pessoal, que o nosso programa aqui eu não fiz ajuste dos segundos, só minutos e horas. Poderia fazer por segundos, porém uma maneira mais fácil seria colocar o tom em vez de 60, poderia colocar o tom de 1 em 1 segundo e fazer o mesmo sistema de borda de subida e aí incrementando os segundos. Dessa forma eu conseguiria fazer uma entrada de segundos, minutos e horas. Então, fechou aí 22:43. Ele vai seguir contando a hora, ou seja, como se fosse aí um relógio normal. Tá? E aí a saída está em nível lógico 1. Agora ela só vai a 0 quando eu der um loop aqui, ou seja, ligando a nossa chave I01. Então eu vou ligar a chave agora. Liguei, deu boa saída. Estão vendo que continua em 22:43, porém a saída não vai a mais a nível lógico 1, porque é com borda de subida que é feita a lógica, tá, de verificação aí da hora do minuto. Então, o programa está feito, está funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse projeto, que tenha aberto aí alguma ideia para um projeto mais complexo. Tá? Espero que eu tenha resolvido alguma dúvida de vocês. E estou sempre aberto aí para novas sugestões de videoaulas. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Bom, galera, nossa aula acabou por aí. Eu espero realmente vocês tenham curtido. Como eu falei no início da aula, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, fiquem abertos, deixem um comentário aqui embaixo, para a gente tentar fazer alguns projetos diferentes aí, que alguém aí de vocês, o pessoal, tem alguma dúvida, uma dificuldade para criar, então a gente pode tentar encaixar nossas aulas. Não se esqueçam sempre, quem tiver alguma dúvida, deixar um comentário aqui embaixo. Sempre digo, como a minha rotina é bem corrida, às vezes eu não consigo dar uma lida aí nos comentários. Quando me dá uma brecha, eu consigo ler e responder vocês. Então, não se esqueçam sempre de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, valeu!